Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo o nosso melhor contador de histórias do esporte, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Oi, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos, né? Já a gente pode dizer que tem um pouco de saudade, né? A gente não se encontra Pois aí. é, a gente ficou um tempinho sem se encontrar, O né? Du deu férias, né? Deu. O Du, Ele deu umas fériasinhas forçadas pra gente. Du Deixa deu. ele. A gente desconta depois. É, Faz exatamente. ele Vamos gravar trabalhar programas agora de 1h30. seguido. Não, faz seguido com Fazer o agora tempo. 3 semanas seguidas. Pois é. Olha, hoje, Carol, a gente vai relembrar, homenagear, né? Reconhecer. Essa palavra é boa, viu? É um jogador brasileiro que é muito destaque, né? Que foi muito destaque, que está vivo, né? Está com 87 anos, mas está vivo, mora na Itália e que é filho de Piracicaba. Eu até no título da coluna eu coloquei Mazola, o ilustre italiano de Piracicaba. Olha só. É. Você sabe que Piracicaba tem muito italiano, né? É Mas, mesmo? Eu não sabia, a não. colonização piracicabana, apesar desse, como é que eles falam lá? Ô Moraes! Bom, aqui em Campinas a colonização é mineira, né? Porque o que tem de Aqui é. mineiro nessa cidade, pelo Verdade. amor de Deus. Verdade. Aqui nós temos mais mineiro aqui do que em Varginha. Exatamente. Segundo consta, né, você que trabalha com isso diariamente, nós temos em Campinas 350 mil mineiros. É muito mineiro. É muito A mineiro. mineirada fica tudo aqui. Mas o Mazola, chamado José João Altafine, você vai me perdoar, mas hoje eu vou ter que ir pelo roteirinho aqui, porque muita coisa eu tive que pesquisar sobre o Mazola, certeza. né? Porque o Mazola viveu muito fora, a glória dele foi fora do Brasil. Mas é um personagem muito pouco, vamos dizer, lembrado. Até por Piracicaba, viu? Pois Esse é. título que eu dou de Piracicaba é um alerta, né? Pra chamar É um, atenção é um mesmo, grito de né? alerta para Piracicaba que deve reconhecer um filho ilustre, né? Com certeza. E então ele nascido lá em Piracicaba, aí começou a jogar futebol lá no Piracicabano, que eu acho que não existe mais, não, né? Eu andei pesquisando aí, eu acho que não vi mais notícias Acho que sobre só o 15 mesmo, né? só o 15, em Piracicaba só o 15. E por essas e outras, ele foi parar no Palmeiras, né, na Sociedade Esportiva Palmeiras. E aí, quando ele chegou no Palmeiras, aí o pessoal colocou Mazola, o apelido, né, Zé Altafino, mas colocou Mazola. Por quê? Na década de 40, tinha um jogador italiano chamado Valentino Mazzola. Valentino Mazzola. E era muito famoso, né? Eu não vivi na época de 1940, né? Tivemos a Segunda Guerra. Mas eu acho, viu, Carol, que para chegar uma notícia da Itália aqui no Brasil, eram os imigrantes, né? Porque o Brasil teve muitos imigrantes. Mas era custoso, né? Ah, era outro ritmo, Outro né? ritmo. Era o rádio, o jornal. Existiam os jornais na época que noticiavam tudo, mas um jornal não tinha imediatismo, né? Como você hoje abrir aqui, já, o que aconteceu lá na rua. Exatamente. Né? Hoje, nem que se a gente não quiser, a gente fica sabendo. Antes de acontecer, você já sabe, né? Hoje a dinâmica é outra, né? Então, mas a gente aqui no Brasil sabia que lá tinha um jogador, né, chamado Valentino Mazzola, e que era parecido, né, com o Mazzola, o nosso Mazzola, daí veio o apelido. Aí no Palmeiras, ele fica lá 3 anos em observação. Aliás, o Palmeiras, ele sempre teve essa cultura de preparar o jogador. Mesmo esses meninos aí que você vê hoje que estão saindo, eles... tá saindo o Estevão, né, que saiu agora há pouco. Mas o Estevão estava no Palmeiras há tempo já, né? Não é assim, né? Não surgiu do nada, ele foi preparado. Exato. Né? Estevão veio lá do Cruzeiro, já veio... Não foi formado na base do Palmeiras, ele se completou na base do Palmeiras. Mas foi trabalhado, né? Foi planejado até chegar. O Jesus, vocês que devem se lembrar, o Gabriel Jesus... Gabriel. Ele já era, né? Quando começou, mas também foi preparado. E o Oswaldo de Oliveira, que era o treinador,
ele tinha muito cuidado para colocar o Jesus. Ele foi colocando aos poucos. Ele não tava, vai lá o Gabriel Jesus. Ele foi colocando aos poucos. Mas o Jesus era bom, todo mundo, a torcida sabia que acompanhava no Júnior. E tem aquele episódio que você deve ter visto do Oswaldo, que teve um jogo ali nas mediações de São Paulo, acho que foi contra o Santo André, que o Palmeiras jogou mal, então aí a torcida começou lá, né? Ele estava no banco, né? Jesus, Jesus, né? A turma queria que ele jogasse, pedindo. E o Oswaldo demorou, depois colocou no final, assim, mas sem aquela responsabilidade. Aí na entrevista, o Oswaldo estava com o saco na lua, lá, estava chateado. pistola. O repórter perguntou, tal, né? Ele falou assim, gente, é difícil. Tem aí como é que faz? Essas viúvas aí, né? Põe o Gabriel Jesus, põe o Gabriel. Mas eu sei a hora que eu vou colocar. Exatamente. Não sei se você lembra dessa entrevista. Eu lembro. Ela virou meme, né? Então, é isso só para a gente descrever que o Palmeiras sempre teve mesmo essa cultura de preparar, de esperar o momento ser. Tanto que, poxa vida, o Hendrick, o Gabriel Jesus, agora o Estevam e tantos outros, né? Eles foram bem preparados. E o Mazzola não foi diferente, né? Ficou lá 3 anos. Até que um dia ele entrou num amistoso, num jogo de Campeonato Paulista, contra o Noroeste de Bauru. Aí o Palmeiras ganhou de 5-2. E ele fez os 5 gols. Então, Olha aí só. o pessoal falou. Aí chamou atenção, né? Atenção, Como é que não chama, né? E aí a carreira. Aí o que aconteceu naquele ano de 1957, teve também um outro jogo pelo torneio Rio-São Paulo, Santos e Palmeiras. E quando cruzava Santos e Palmeiras era jogo bonito, né? Porque eram 2 grandes times. E aquele jogo foi 7-6 para o Santos, né? Quando que você vê um jogo assim, né, de 7-6? Você vê, por exemplo, 6-0 para um time só. Exatamente. Por exemplo, Fluminense 6, São Paulo 0. Aí você vê, mas 7-6 assim era muito. Tá engraçadinho hoje, né? Pois é, eu sabia que eu ia te pegar uma hora. Eu falei, eu pego a Carol, né? Tava esperando por mas isso. ontem já. recuperou, ontem foi 3-0. Já tá com -3 Já falta só 3 Só agora. 3 agora. Então, Carol, esse jogo foi emblemático também, porque embora o Palmeiras tendo perdido, o Mazzola foi bem no jogo, fez 2 gols e tal. E o que aconteceu? Olha só, o destino. Era momento de convocação para a seleção brasileira, né? É claro que a seleção, né, o treinador, que era o Fiola, observou tal, e convocou o Mazzola. Então, lá foi o Mazzola disputar a Copa do Mundo, né, vestindo a camisa da seleção brasileira, como atacante titular. Embora tivesse chegando os grandes craques, como Vavá, Pelé estava chegando, né? Mas quem foi assim como titular foi o Mazzola. E o Mazzola joga na Copa de 1958, joga a primeira partida na estreia nossa contra a Áustria. E ele faz 2 gols, né? Então aquilo também já deu. E nesse inteirinho, o Milan já tinha olhos para ele. Aí, com esse jogo contra a Áustria, não deu outra, né? O Milan realmente decidiu por contratá-lo, mas ele estava dentro da seleção brasileira. Aí, na segunda partida da Copa, é que entra o Pelé. Na segunda, não, desculpa, na terceira partida da Copa de 1958 é que entra o Pelé. Entre o Pelé e o Garrincha, os dois, eles entram juntos, porque o Brasil jogou contra a Áustria e contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra foi 0-0 e o pessoal não gostou. Aqui não tinha negócio de 0-0 aqui. Não pode, não né? Aí resolveram alterar, então tiraram o Mazzola, entrou o Pelé, e não precisa contar mais, né? Pelé e Garrincha. Que Pelé, só assim, Pelé e Garrincha jogaram 40 partidas pela seleção, nunca perderam os dois, né? Os dois juntos, Olha né? só. Se a gente pudesse trazê-los de volta. Então, a gente está precisando, A gente né? está precisando, né? Aí o que aconteceu? Com a venda do Mazzola, o Palmeiras vendeu o Mazzola, ali começa o Palmeiras a já construir as famosas academias, né? Que ele foi construindo. O Palmeiras vendeu, está aqui, ó, 25 milhões de cruzeiros. Você imagina o que é isso? 25 milhões de cruzeiros. Não tenho noção proporcionalmente. Você não hoje. sabe nem o que era cruzeiro. Não, acho. peguei. Você pegou cruzeiro também? Peguei cruzeiro. Então você é gata, hein? Você é gata. Precisa ver o registro lá. Eu sempre admiti a minha idade. Mas aquela época era o cruzeiro, e 25 milhões, não sei converter tudo, mas era um dinheiro. Era um dinheiro tão grande que o Palmeiras, então, comprou Julinho Botelho, Chinesinho, Romero,
e Zequinha, foram 4, né? Foram contratados. E ali era uma base extraordinária para se formar um grande time. E o Palmeiras se formou mesmo, né? E foi campeão em 1959. Muito bem. Aí vai embora o Mazzola, né? Vai para a Itália, vai para o Milan. E lá ele realmente danado, ele chega e, né, tem uma frase: cheguei, vi e venci, né? E ele chega E dá o nome dele lá. Isso, e ele vai com um nome italiano mesmo, né? Mazzola. Ele já era José Altafini, descendência italiana. Mas lá ele chega com um apelido robusto, né? E de um jogador que já tinha certa, né, consistência na carreira, enfim. Seria mais ou menos como aparecer alguém aí com um apelido, sei lá, um jogador, sei lá, vamos pegar um espanhol que chega no Brasil, mas ele chega no Brasil com o apelido de Raí, para te agradar, né? Muito obrigada. Não é mesmo? O pessoal já fica, não é mesmo? Sim. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com o Mazzola. Lá ele foi muito bem. E há um fato interessante, porque ele se firma, e no ano de 1963, o Santos decide com o Milan, esse campeonato que nós chamamos de Mundial, né? Intercontinental, que o Flamengo vai disputar. E que o São Paulo tem 3, né? Para te agradar de novo, o São Paulo tem 3. Tá com peso na consciência, né? Muito, muito, muito. não me perdoo, eu não me perdoo. Eu sei, é difícil. Então, você viu meu brilho sumindo, aí você falou, deixa eu agradar ela agora. Você merece, né? Então, ele decidiu contra o Santos. Foram 3 partidas, uma lá em Milão, o Milan ganhou de 4-2. Outra aqui no Brasil, o Santos ganhou de 4-2. Aí teve a terceira, que foi no Brasil, o Santos ganhou de 1-0. E ele jogou com o Amarildo, né, que era também da seleção de 62, e foi seu companheiro. É curioso que lá na seleção, lá na Itália, nesse intervalo, a seleção italiana convoca o Mazzola, sabe? Porque tinha uma máxima naquela época. Hoje não existe mais, né? Tanto que a gente pratica isso. A CBD, que era a entidade que comandava o futebol brasileiro, ela não convocava jogadores que estavam fora. Nós tivemos isso até pouco tempo atrás, até 1974, né? 74, por aí. E o Mazzola, como ele estava na Itália, ele sabia que não seria chamado. E ele poderia ter ido na seleção de 62, porque a base foi a de 58, como ele estava na de 58, ele poderia ter vindo e se tornado bicampeão mundial. Mas ele sabia, a CBD não convocou. Então ele resolveu jogar pela seleção italiana. Foi convocado, foi lá, jogou a Copa de 62 pela seleção italiana, jogou 6 partidas pela seleção italiana, fez 5 gols. E depois ele renunciou, não queria mais. E aí teve uma entrevista dele, agora em 2014, 2008, quando nós fizemos 50 anos de comemoração do título da Suécia, os jogadores que estavam vivos foram chamados, tudo para homenagem, para aquelas coisas, e ele veio. E aí, numa dessas conversas, ele foi entrevistado aqui pelo Jô Soares, outros também acabaram entrevistando, então ele falou bastante aqui. E nas falas dele, ele dizia que o maior arrependimento que ele tinha na vida era jogar pela seleção italiana. Pela Itália. Porque aí é o seguinte, jogou... Porque aí ele não podia voltar. Isso, aí não podia. Então ele perdeu a chance, né? E ele diz ele que queria estar na seleção de 70. Ele falou que ele teria plenas condições. Então ele falou que era a maior... Ele dizia até que foi a maior burrada que ele fez, tá? Porque ele era jovem, entusiasmado, mas se fosse hoje ele teria pensado, né? Mas, enfim, ele acabou jogando e aliás, muito bem, né? Pela seleção italiana. Ele faz a carreira dele, né? Na Itália, sempre muito bem sucedido. Termina que ele vai para o Napoli. No Napoli ele arrebenta também. E em Nápoles ele é considerado o brasileiro mais famoso, assim, mais eficiente, famoso, depois do Careca. Olha o prestígio do Careca, hein? Também jogou com o Maradona lá, né? Deu campeonato para o Nápoles. Né? Não tinha como não. Não tinha jeito, né? Não, o seu preferido. Né? Exatamente. E, enfim, fez a sua vida na Itália.
Hoje ele tem 87 anos, está lá em Turim, né? Ele mora em Turim, é comentarista esportivo. Olha só, 87 anos, não, legal, né? Está nativa Tá ainda. nativa. Pô, eu estou com bem menos, né? Então, é que eu vou chegar lá também, Carol. Que chegue bem. E nós vamos fazer juntos, você entendeu? Carol. Tá tudo bem. Eu também vou estar uma velhinha, senhorinha. Tá tudo certo. Vamos fazer o nosso... A gente vai se entender até lá. Porque ainda vamos ter muita história para contar também. Mas está lá, né? Portanto, o nosso Mazzola fazendo sucesso, bem-sucedido. Hoje ele é um italiano, né? Realmente não há a mínima chance dele voltar a morar aqui. Ele vai ficar por lá, vai fazer a passagem dele por lá. Mas a gente aqui, então, lembra, né, do grande Mazzola, filho de Piracicaba. Fiz questão de ressaltar esse aspecto. E que foi um sucesso, né? Um brasileiro, um piracicabano, bem-sucedido, deixou sua história e merece, portanto, esse nosso reconhecimento. Mais que merecido. Mais que merecido. Tá certo, João. Obrigada. E desculpe de eu ter lembrado esse 6-0, não é? Já podia ter esquecido de novo. Podia ter. Não, mas a gente vai lembrando. Não precisa retomar à medida do assunto. possível, nós vamos lembrando dele, assim. Mas também tem os 3-0. Ontem foi 3-0. Metade está pago. Vamos atualizar isso aí. Já foi, já prescreveu metade esse 6-0 está pago. aí. Mas do Raí você tem que falar, puxa, o Raí. Não, do Raí, o Raí mora no meu coração. Aliás, o Raí está aí. O Raí talvez seja candidato, hein, ao Senado por São Paulo. Sim? Eu vi uma conversa essa semana aqui. Olha só. Ele é uma pessoa com bastante consciência Eu não política. sei quantos votos o Raí vai ter, mas um eu garanto. Vai. Um está aqui na minha frente. Vai. Tá certo, João. Obrigada. Até lá. Bom, se você gostou dessa história e quiser revê-la, é só acessar o nosso canal do YouTube ou o site do diariocampineiro.com.br. Até a próxima.